Muito bem, querido aluno, estamos de volta com a nossa aula de número 2 sobre a semana de legislação do zero para o INSS. E agora nós iremos tratar sobre como organizar meus estudos para o concurso do INSS. Você que está iniciando na área de concursos públicos, você que ainda não sabe, que deseja fazer o concurso do INSS, mas ainda não sabe nem por onde começar, este vídeo ele tem como objetivo lhe dar uma noção, veja que é noção, né? Não é aqui de forma perfeita lhe dar estratégias de estudo, nem também esse vídeo tem como objetivo, né, dizer a estratégia melhor ou a estratégia perfeita de estudo. Veja que são apenas sugestões de estudo, sugestões de organização de estudo. Então, se você já tem a sua estratégia, se você está se dando bem com a sua forma de estudo, está sendo eficaz, né, ou eficiente, então continue estudando do seu jeito, ok? Então, esse vídeo não vai ser para você. Mas se você ainda não sabe ou está estudando de forma errada, não sabe como estudar, então nós estamos aqui para lhe ajudar. Se não se inscreveu no canal, se inscreve aí, canal Doutor da Lei, canal de legislação específica. O meu nome é Silas Ventura, né? Sou bacharel em Direito e pós-graduando em Direito e Prática Previdenciária. Se inscreve no canal, deixa teu comentário, teu like e compartilha com um amigo. Então nós temos aqui os métodos mais usados, certo? Eu não vou dizer aqui qual é o melhor, qual é o perfeito, porque aí vai depender da pessoa que utiliza. Se faz bem, se está ajudando a pessoa que está utilizando, então esse é o melhor método, ok? Então nós temos em primeiro lugar a leitura de material comentado. Leitura de material comentado ou material comentado. Material comentado vai ser um livro, né? Ou, em algumas situações, apostilas, né? Eu não gosto de falar muito de apostilas, porque às vezes a apostila ela tende a abranger muitos assuntos e às vezes o assunto fica muito resumido de forma que o estudo deixa muito raso, né? O estudo do candidato fica muito raso. Mas geralmente manuais, sinopses, resumos, né? Livros que tratam de um tema, por exemplo, direito constitucional, manual de direito administrativo, sinopse de direito constitucional, sinopse de direito administrativo. Esses livros, né, são livros comentados, em que um autor ou mais um autor comenta os artigos de determinada lei ou os artigos da Constituição, artigos, incisos, parágrafos da Constituição. Esses livros, nós que somos da área de direito, costumamos de chamar de doutrina. Doutrina porque é um conjunto de ensinamentos sobre determinado assunto. Então, por exemplo, se eu tenho um livro somente de direito constitucional, explicando o que é o direito constitucional, eu chamo aquele livro de doutrina, ou doutrina do direito constitucional, porque são pessoas que são especialistas da área que comentam sobre aquele determinado assunto, certo? Então, apenas ler aquele material é considerado um estudo passivo, porque é um estudo que você está lendo, mas se você não tiver cuidado, você não vai gravar nada do que está sendo lido ali. É necessário que se adote uma estratégia no momento em que estiver lendo, para que possa entrar, para que possa absorver a sua mente, absorver aquele assunto e você fixar na sua memória, certo? A gente vai ver mais na frente o que é isso que pode auxiliar nessa estratégia. Nós temos ainda as videoaulas. As videoaulas são as aulas, né, explicando sobre determinados assuntos, determinadas matérias, videoaula de direito administrativo, constitucional, etc. Né? As videoaulas também é um método de estudo
Você pode estudar por videoaula, tem muita gente que estuda e que se dá bem com esse método de estudo. A dificuldade e a crítica também para as videoaulas é que ela é considerada um método de estudo passivo, certo? É considerado passivo porque se você estiver na frente do vídeo, na frente do celular ou da TV ou do notebook, apenas assistindo e não tiver utilizando alguma estratégia para fixar aquele assunto, você também vai esquecer aquele assunto, certo? Então, por isso, é considerado um método de estudo passivo, né? Outro problema da videoaula é que se a pessoa se acostuma em apenas assistir videoaula, em estudar para um concurso como o INSS somente por videoaula, ele vai ficar pobre na sua questão, no seu lado de leitura, certo? Todo concurso vai exigir de todo candidato o mínimo de leitura. Então, a questão de você ter que ler algum material de estudo é bom, por uma parte, porque lhe força a leitura, certo? Tendo em vista que a prova vai ser uma prova em que você vai precisar ler aquelas questões, interpretar as questões, entender as questões. Então, o bom é que se estude por meio da leitura, ok? A videoaula, ainda acrescentando aqui, ela tem uma função principal, embora seja vista como um método de estudo passivo. Mas existem duas, aliás, funções básicas e muito importantíssimas da videoaula. A primeira é aquela videoaula que você assiste antes de estudar o material lido, antes de ler o material, o manual, a sinopse ou o resumo. A função, nesse caso, antes de ler o material, é a que serve para esclarecer determinado assunto que você nunca viu, que você não sabe, que você não entende. Agora, existe uma função que é pós a leitura do material, certo? Que é assistir a videoaula depois da leitura do material. Essa função serve para confirmar tudo aquilo que você já estudou. E às vezes também serve para revisar, relembrar aquilo que você estudou. Então você vai assistindo, às vezes até ouvindo apenas aquilo que está sendo falado na videoaula e vai confirmando aquilo que você falou, certo? Então essas são as duas funções principais da videoaula, mas há quem estude predominantemente por videoaula e dá certo para aquela pessoa. Então aí vai de cada pessoa, ok? Seguindo, nós temos a leitura de lei, que a gente costuma chamar de lei seca ou de letra de lei, certo? Resumindo, é a lei, o texto da lei, sem nenhum comentário, certo? Esse texto da lei, geralmente, você consegue no site do Planalto, né, na internet, ou em livros, que são livros de, geralmente as pessoas da área de direito usam, que é chamado de Vade-Mecum, que é um livro que é um compilado de todas as principais leis brasileiras, certo? Então, a leitura de lei é tida também como um estudo passivo, que você está apenas lendo, apenas lendo. Só que existe também uma função, principalmente para os concursos que cobram legislação, existe uma função importantíssima na leitura de lei, que é a fixação e a memorização do texto da lei, né? Porque a leitura, os textos, né? A gente consegue gravar textos ou expressões pela leitura, pela repetição da leitura. Então, por mais que você leia o material comentado, por mais que você assista o videoaula, para esse concurso vai ser necessário, né, se você não tem o hábito, se você já está estudando, não tem o hábito de ler a lei, vai ser necessário você começar a ler a lei, certo? Porque a maior parte das questões de concurso público, até a CESP mesmo, ela costuma cobrar da letra de lei, é retirada da letra da lei. Então, essa é um dos métodos, uma das técnicas de estudo. Ainda nós temos o resumo, né? O resumo. E esse resumo, ele não existe apenas de uma forma. Existe o resumo escrito, o resumo digital
e o resumo por grifos, né, que a gente costuma dizer que é resumo por grifos no próprio material. Já esse tipo de estudo, esse método, estratégia de estudo, é considerado uma estratégia de estudo ativo, né? Porque aí você já leu o material, você já estudou o material, você já assistiu ao videoaula e agora você está passando para um papel, para um caderno e de forma sistemática, de forma organizada, de forma bem estratégica para depois servir para uma revisão. Então, esse é um dos métodos de estudo ativo, o resumo, né? Ele pode ser escrito, como já falei, pode ser digital, aí vai depender também de cada pessoa. O resumo também tem as suas formas, né? Há quem se identifique mais resumo por mapa mental, que são aqueles bloquinhos que são feitos com ligações, né? Vai ligando uma coisa a outra. E às vezes as pessoas também inserem naqueles mapas mentais alguns desenhos, algumas figuras para gravar melhor. E também serve também naquele mapa mental para memorizar. Às vezes as pessoas utilizam processos também, e aí vai fazendo aquele círculo, né? E ali vai gravando melhor. É um dos métodos mais importantíssimos, mais eficientes de memorização de um determinado assunto, que são os mapas mentais. Existem também os resumos por palavras-chave, né? Você coloca apenas as palavras principais e ali você, da palavra principal, você consegue relembrar do assunto, né, principal. Esse também é um método muito bom, mas aí depende muito do assunto que vai ser ali tratado. Existe por mnemônico, né? Já nesse caso aqui não é o resumo, mas você pode inserir no resumo um mnemônico, que são siglas, são termos que são inventados, né, com a criatividade do estudante, é claro, são inventados, são criados e servem para ali você lembrar de vários tipos de determinado assunto, né? Então, em uma palavra só, você lembra de várias palavras, de vários tipos, ok? E existe também o normal, né, que é simplesmente você vai colocando ali o assunto normal, de forma mais resumida, é claro, de forma corrida, né? Por isso que eu coloquei normal corrido, que é o que muita gente usa, que é o escrito, certo? O cuidado aqui no resumo é não copiar, né? Mas sim tentar colocar com as suas próprias palavras e também não colocar tudo que está no material no resumo, porque senão você está apenas copiando o resumo. O resumo, como já dito, é o texto, né? É a essência do material de forma resumida, de forma simples, para facilitar a sua memorização e para facilitar a sua revisão, certo? Então nós temos aqui a revisão. A revisão é também uma das formas muito eficientes de estudo, um dos métodos muito eficientes de estudo. E serve para você relembrar um assunto que você já estudou, certo? Então, você já estudou, já faz um certo tempo e agora você precisa relembrar aquele assunto para fazer determinada prova. Então, você pega aquele material resumido que você já tem e aí já vai relembrando, tentando relembrar, tentando falar. Então, coloquei algumas formas aqui da revisão, né? Lembrando que a revisão é um estudo ativo porque vai mexendo com a sua memória, vai ali exercitando a sua memória, provocando a sua memória. Então, existem algumas formas, que é por meio do resumo, é claro, você vai revisando por meio do seu resumo, certo? A base principal para a sua revisão vai ser o seu resumo. Então, por isso que é importante separar um tempo, que a gente vai ver mais na frente, além da leitura, um tempo para fazer o resumo, certo? Seja ele digital, seja ele manuscrito. Então, existe a revisão por perguntas e respostas, né? Onde você mesmo faz as perguntas e você mesmo vai respondendo. O que é isso? O que é aquilo? Quais são os tipos? Qual é o conceito de, por exemplo, de serviço público? Qual é o conceito de licitação?
quais são os tipos, as modalidades, quais são as exceções, né? Quais são os objetos de estudo de tal matéria, e aí você vai fazendo aquelas perguntas e vai respondendo e vai relembrando, né? Uma observação para a questão da revisão é que a revisão ela não deve ser apenas ler, certo? Não é simplesmente pegar o seu material e ficar lendo o material, certo? Eu, particularmente, isso funciona comigo, pode não funcionar com você, mas uma dica que eu deixo na hora de revisar é tentar relembrar do assunto, fazendo algumas perguntas e sem ler o assunto, sem olhar o assunto. Você tenta revisar o máximo de assunto que você consiga sem ter olhado o seu resumo, certo? E aí quando não der mais, quando você não conseguir lembrar mais de tudo aquilo que fala aquele assunto, aí você recorre ao resumo e tenta ver. Porque assim você vê até que ponto a sua memória está boa em determinado assunto. Então, essa é uma das dicas sobre revisão. Revisão por mapas mentais, né, como eu já falei, e tem uma das melhores formas de revisão, que é dar aula. Dar aula ou ensinar para outra pessoa aquilo que você sabe, certo? Então, dar aula aqui não necessariamente você ter uma TV, ter um quadro em que você vai dar aula para um público, mas é simplesmente você tentar ensinar para outra pessoa aquele assunto que você aprendeu. Esse é um dos melhores métodos de estudo ativo, um dos melhores métodos de aprendizado, dos melhores métodos de revisão, porque você consegue aprender bastante quando está tentando ensinar aquilo para alguém. Automaticamente, a sua mente ela vai forçando, ela vai organizando os assuntos, porque você quer mostrar àquela pessoa o que é aquilo, certo? Então, aquilo mexe muito com a sua mente. É o principal método de estudo ativo, é a revisão por aulas, certo? Dando aula para outras pessoas. O último método aqui, né, são as questões, né? As questões, é claro, é o teste, né, como o próprio nome diz, a prova, e que você realmente aprendeu aquele determinado assunto, que você sabe, que você não sabe. Então, são revisão por questões ou por simulados, também é um método de estudo ativo, certo? Então, alguns desses métodos eles vão ter que estar presentes no cronograma de estudo de vocês. Vocês não podem deixar de estudar sem alguns desses métodos aqui que eu vou mostrar a partir de agora. Mas antes, quero distinguir aqui, mostrar aqui a diferença entre questões e simulado. Questões, geralmente, são questões que a banca já aplicou em outras provas. E simulado, geralmente, é baseado na quantidade, no modelo de prova da banca e que realmente é um momento em que você está simulando, por isso que o nome é simulado, né? Simulando aquela prova, certo? Existe simulado também apenas de questões específicas, como eu costumo fazer, mas o simulado, a ideia geral do simulado, a ideia principal é realmente simular aquele momento da prova, certo? Mas as questões, elas são, aqui estão ali, você vai sempre estar lidando com elas diariamente no seu estudo. Muito bem, agora nós temos aqui organizar horários livres e selecionar as matérias. Então vimos ali a respeito dos métodos de estudos e se você já se identificou com algum método de estudo, agora você vai tentar organizar os seus horários livres e selecionar as matérias que você vai precisar estudar, ok? Então, sugestões de cronograma de estudo. Então, coloquei aqui os dias das semanas e os turnos, manhã, tarde e noite, certo? E aí, ó, quem está no grupo do INSS, no grupo Telegram do INSS, vai ter esse material, né, do cronograma, para ele aí imprimir, né, quantas folhas quiser e tentar ir fazendo aí o seu cronograma, montando o seu cronograma, né? E vai ter também o material em Word, que aí se você quiser fazer ele pelo computador, aí você faz também e vai preenchendo, certo? Então eu coloquei aqui, coloque o que você faz de manhã, né? Coloque o
que você faz à tarde, coloque o que você faz à noite. Então, somente você é quem sabe qual é a sua hora mais livre. Quais são as suas horas que você vai estar ocupado, que você vai estar trabalhando, que vai estar fazendo alguma coisa, alguma fazer dentro de casa, algum serviço de casa, e a hora que você realmente não tem nada para fazer, certo? Geralmente é aquela hora que vai sobrar para o estudo, para o seu estudo, para o concurso do INSS. Lembrando que nesse horário você deve reservar no mínimo, para quem quer passar, 2 horas, certo? Para quem trabalha, para quem não tem muito tempo, o mínimo é 2 horas. Para quem tem tempo, o mínimo é 4 a 6 horas, certo? Para estudar diárias, para estar ali estudando, comprometido para o concurso do INSS. Lembre-se, o concurso vai ser bastante concorrido, é um cargo muito bom, digo para quem é de nível médio, e você precisa realmente estar compromissado com os seus estudos. Já em relação ao domingo, eu coloquei aqui para vocês decidirem, né, se é melhor estudar ou descansar, porque às vezes a pessoa já vem a semana toda num ritmo de estudo, né, desgastante, e às vezes é melhor, né, estudar, aliás, às vezes é melhor descansar do que tentar estudar também no domingo. Agora, pós-edital, né, depois que o edital abre, geralmente se tem 2 meses apenas para a prova. Então, é bom que você dê um gás a mais, né, até mesmo nos domingos, até mesmo nos finais de semana, se você estiver em casa, se você trabalha, é claro, e porque o tempo diminui, né, então você tem que bater os assuntos principais que vão cair ali naquela prova, certo? Então, seguindo, você vai fazer aí, vai construir o seu cronograma de estudo e nós vamos ter agora o que colocar no meu cronograma, né? O que eu devo colocar no meu cronograma? Então, nós vamos ter aqui, primeiro você tem que saber quantas horas líquidas de estudo você vai poder estudar. Então, quantas horas eu vou ter livre, né, no meu dia para eu estudar, certo? Isso também pode variar de dia por dia, de dia para dia, certo? Então, vou ter 2, vou ter 3, vou ter 4, 5, 6, né? Eu coloquei aqui horas líquidas, porque horas líquidas, a gente costuma utilizar esse termo, né, na área de concurso, hora líquida, para as horas que realmente você está ali, lendo, fazendo questões, estudando, revisando, sem parar, certo? Mesmo fazendo pausas curtas de 10 minutos, 15 minutos, mas você está ali sempre estudando, sem parar, certo? Agora, horas normais, né, são aquelas horas que você vai, volta, e dá uma pausa longa, depois volta, certo? Então, essas horas assim não são consideradas horas líquidas, mas aquelas que são estudadas sem parar, certo? Então, você tem que saber quantas horas você tem disponível por dia. Horário para a matéria que vai estudar, né? Tem horário, mas ali é horário para a matéria que vai estudar. Você vai colocar ali o horário, certo? Eu vou estudar, começar de tal hora, certo? 6 horas da manhã, 7 horas, 13 horas da tarde, 19 horas da noite, a depender do seu horário. Horário para fazer resumo, certo? Essa matéria aqui é a matéria lida, né? O material comentado. Horário para fazer resumo, né? Eu vou de tal hora até tal hora, tantos minutos a tantos minutos para fazer o resumo. Horário para fazer revisão das matérias de dias anteriores. Eu coloquei de dias anteriores porque o mais indicado é que se faça de dias anteriores. Isso não significa que você, se quiser, né, querendo, pode fazer daquele assunto que você leu no mesmo dia. Mas o ideal é fazer dias anteriores, porque com o tempo você vai esquecendo. Então, o certo é, você estudou, por exemplo, direito constitucional hoje. Você não deve, né, o indicado não é você fazer revisão em questões de direito constitucional, a não ser que o assunto seja diferente, mas de outra matéria ou de outro assunto, certo? Que você já estudou há alguns dias e sua memória já está esquecendo um pouco. Tanto
a revisão quanto às questões de matéria anteriores. Então, tem que ter horário para a matéria nova que vai estudar, para o resumo, para a revisão, para as questões, e tem outro detalhe aqui que é também, eu esqueci de colocar, que é para a leitura de lei seca, certo? Tantos minutos ou tantas horas para ler tantos artigos de lei seca, ok? Então, outra observação é que a quantidade de tempo reservado para cada tarefa no cronograma vai depender do tempo total diário disponível para estudo e da tarefa a ser realizada. Então, se tem muitas horas, 5, 6 horas, então você pode reservar, às vezes, 1 hora para cada uma dessas, ou mais de 1 hora para algumas e menos para outras. Se tem 2 horas, 3 horas, você vai reservar apenas minutos para cada uma dessas tarefas, certo? Exemplos, né? Aqui apenas exemplos, se você se identificar e quiser utilizar, pode ficar à vontade. Se não, você pode fazer o seu próprio cronograma. Exemplos, para quem tem 2 horas diárias, 40 minutos de leitura de material comentado, e aí você reveza com a leitura de lei seca, porque geralmente no material há citações de artigos de lei. Então, naquele momento que você viu aquela citação, você dá uma pausa e lê aquele artigo de lei, certo? 30 minutos para fazer resumo, 25 minutos para revisar a matéria já estudada e 25 minutos para fazer questões. Veja que eu sempre vou colocar mais tempo para leitura, porque realmente é a parte que toma mais tempo. Seguindo, para quem tem 3 horas diárias de estudo disponíveis, 1 hora de leitura de material comentado, 30 minutos para fazer resumo, 25 para revisar a matéria, 40 para fazer questões e 25 para leitura de lei seca. Para quem tem 4 horas diárias, 1 hora e meia de leitura de material comentado, 30 minutos para fazer resumo, 30 minutos para revisar a matéria já estudada, 1 hora para fazer questões e 30 minutos leitura de lei seca. Coloquei mais tempo para questões porque é outro ponto que também toma bastante tempo, porque às vezes você erra, aí você vai ver o comentário, você vai querer saber por que errou e por aí vai, né? Então toma mais tempo. Seguindo, para quem tem 5 horas diárias de estudo disponíveis, 2 horas de leitura de material, veja que eu aumentei, 30 minutos para resumo, 30 para revisar a matéria, 1 hora e meia para fazer questões, e aí você aumenta a quantidade de questões também, e 30 minutos de leitura de lei seca. Para quem tem 6 horas diárias de estudo disponíveis, 2 horas de leitura de material comentado, 40 minutos para fazer resumo, 50 minutos para revisar a matéria estudada, 1 hora e meia para fazer questões e 1 hora de leitura de lei seca, certo? Então essas são as sugestões. Quantas matérias devo estudar por semana? A sugestão é que se estude no máximo 2 ou 3 matérias por semana. Por quê? Porque com poucas matérias há uma maior continuidade nos assuntos, certo? Então, se você coloca 5 matérias diferentes para estudar por semana, você vai ficar pegando só um pouquinho de um pouquinho de outro, um pouquinho de... Daqui que você venha terminar a parte de todinha de direito constitucional, direito administrativo ou previdenciário, vai demorar muito, certo? Lembrando que, falando de previdenciário, o bom é que sempre na semana seja colocado direito previdenciário. Por quê? Porque é a maior matéria. Então, se você for esperar terminar todas para ficar só com previdenciário, vai ficar depois só em previdenciário e vai demorar mais para terminar previdenciário. Então, o bom é ficar pegando sempre 1 ou 2 dias na semana direito previdenciário, revezando com 1 ou 2 matérias a mais, certo? Então, eu acho que eu falei tudo aqui, né, a respeito dos cronogramas e eu aguardo vocês agora na próxima aula, né, que vai ser a respeito de como estudar direito constitucional e direito administrativo. Até lá!